dia, o meu nome é Thiago Pereira Lacerda, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, no Brasil. Eu sou um jovem espírita, né? Como todos nós já fomos jovens, né? Eu frequento o Centro Espírita Fé e Caridade, no Poço Rico, né? Em Juiz de Fora. Frequento a Mocidade Espírita Guarani também. E eu já atuo no movimento espírita desde o meu nascimento, com os meus 18 anos. Então, já estou imerso neste mundo, né? Nesta realidade muito boa há muito tempo. E dessa forma, já que começamos a falar de juventude, de mocidade e tudo mais, hoje o que a gente vai conversar aqui é sobre a juventude espírita, né? Conectando gerações para a transformação do mundo, né? Porque a gente já começa pensando que a juventude, ela é o que vai substituir os mais velhos que já estão no espiritismo, né? Quando a gente comenta muito da questão da juventude, porque ela sempre esteve imersa quando a gente vê a questão também das histórias, que a gente vai abordar mais desde a época antiga. Jesus era muito jovem também quando ele já estava atuando no mundo. Então a gente vem também com uma proposta de mudar, de sempre de transformação, que o jovem ele vem ao mundo para trazer novas ideias, para transformar, nunca para regredir de maneira nenhuma, mas para trazer um mundo novo, um contexto novo, aprendizados novos. A gente vai por uma parte importante que é o espiritismo no mundo globalizado. Dessa forma, as principais características é a interdependência, né? Países e sociedades dependem um dos outros em esferas econômicas, sociais, políticas e culturais, né? Que isso a gente está primeiramente explicando. O mundo globalizado. O que seria o mundo globalizado em si? Também a gente tem fluxos intensificados, como a rápida circulação de produtos, dinheiros, dados e ideias em escala global. Tem a questão da tecnologia, né? Que é algo que cresceu muito com o tempo, né? Avanços em telecomunicações e transportes sociais para essa conexão, a integração, redução de barreiras econômicas e migratórias, facilitando o comércio e a imigração, uma cultura híbrida, mistura de costumes e tradições, com a disseminação de culturas, como a norte-americana, e a formação de múltiplas identidades. E dessa forma, já que a gente contextualizou o que é algo globalizado, a gente vai entrar na época, no tempo de Jesus, o mundo globalizado. No tempo de Jesus era o Império Romano, era o mundo globalizado da sua época, e seu idioma latim colaborava naquela integração. Então a gente vê que na época de Jesus era o Império Romano em sua essência, muito presente, muito forte. E atualmente a gente vemos em escala planetária aquele mundo romano, interações políticas, econômicas, culturais e religiosas. Os idiomas ganham acesso ao público da internet. Então a gente percebe como que aquele mundo romano até hoje se firma presente aqui entre nós. Então se mostra também como a globalização cresce também, até no tempo de Jesus. Não é à toa que até hoje a gente bate o martelo para a gente aprender o que Jesus veio nos ensinar há 2000 anos. Apesar das dificuldades que nós enfrentamos, a gente ainda resiste muito em querer aprender o que Jesus veio nos mostrar, e já demonstrou isso há mais de 2000 anos, a gente ainda cisma em não querer seguir, a gente percebe que a gente tem que seguir sempre, mesmo a gente não querendo, porque é a questão da porta estreita também, se a gente for entrar nesse aspecto, não é fácil. A gente tem que abnegar muito das nossas más tendências, das nossas más paixões, para a gente poder seguir Jesus, né? E dessa forma, a gente entra um pouco dos jovens e evangelho. Porém, antes, a gente percebe também que Jesus era jovem. Quando Jesus desencarna, ele tem 33 anos, é muito jovem. É claro que no contexto da época eram outras questões, como se fosse bem mais velho. Mas olhando nos tempos atuais, era um jovem, né? A gente já percebe Jesus atuando muito no mundo, assim, com seus ensinamentos desde pequeno. Com seus ensinamentos mostrando, né? Como que o jovem atua no mundo, né? E dessa forma também, a gente tem muitos exemplos durante o evangelho de jovens que estão atuando, como o jovem rico, menino dos pães e peixes, jovem no Getsemane, o jovem que Jesus ressuscitou, e até os próprios discípulos. Os próprios discípulos, eles eram bem jovens. Se a gente for analisar, João Evangelista, né? Ele era muito jovem. Eu não me recordo agora a idade precisa dele, mas eram muito jovens. Então a gente percebe que os jovens estão atuando no movimento, não vou colocar só espírita, mas desde com Jesus, há muito tempo. Há muito tempo que se vê a presença de jovens para a contribuição da transformação do mundo, para a melhora do mundo a qual estamos vivendo. Isso desde há 2000 anos. A gente está falando de Jesus, e por que não antes?
Então deve ter muitos outros exemplos anteriores a Jesus que também a gente vai perceber a presença do jovem na contribuição, novamente, da transformação do mundo. O que, de certa forma, é também um padrão que a gente for seguir. Porque, por muito tempo, a gente percebe que a gente tem as pessoas, vamos colocar assim, os sábios. Os sábios, eles transmitem o conhecimento. Só que se ficar só contido com os sábios, eles vão desencarnar e esse conhecimento não passa para frente. Quando esse conhecimento chega ao jovem, ele vai ter uma leitura desse conhecimento. Muitas vezes ele não vai descartar isso. Na verdade, não deve descartar também. Mas ele vai ter um olhar diferente. E pode até, às vezes, transformar uma ideia. Ou seja, sempre uma constante evolução das coisas. É como hoje a gente percebe o movimento espírita, né? A gente vê muitas pessoas falando, não, o jovem espírita está acabando, não tem, os jovens não querem mais saber do movimento espírita, a gente só vê os mais velhos. Não, isso não tem nenhum tipo de nexo, não é isso que está acontecendo, é muito pelo contrário. Porque a gente não está querendo ver, mas quando a gente realmente quer ver, a gente vê como que está crescendo. Aqui falando um pouco no contexto da minha cidade, o movimento espírita jovem é muito presente, não só aqui, mas nas regiões aqui perto de Juiz de Fora. Então, essa ideia de que o movimento espírita jovem está morrendo, não, isso não tem nenhum tipo de sentido. Isso não tem nenhum tipo de nexo. A gente só, como a gente está comentando aqui, desde a época de Jesus, se desde a época de Jesus tem um movimento jovem, por que ele acabaria justamente agora? Se há 2000 anos isso é um progresso, uma sequência, né, de fatores, de resultados dos jovens atuando, porque misteriosamente, justamente 2025, 26 ia acabar. Não, não vai acabar. Muito pelo contrário. A tendência é só ir crescendo. Como nós sabemos, o mundo vem enfrentando muitas dificuldades, né? E vem a doutrina consoladora justamente para consolar os corações. E muitos jovens a gente percebe com muitas dificuldades, né? Muito tristes, às vezes enfrentando muitos problemas muito sérios, tão novos. E quando eles percebem que tem uma doutrina que fala sobre consolação, sobre que as dores vão passar também, né? Que as dores vão se resolver, tudo passa, como diz Chico, né? Também é com a consolação dos entes queridos, que a gente sabe, né? Quando a gente é muito novo, a gente é muito apegado às pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente perde, por exemplo, um avô, uma avó, às vezes, próprios familiares mais próximos, um irmão, um pai, uma mãe, a gente fica muito triste, né? Fica pensando, meu Deus, o que vai ser agora? Então, vem justamente a doutrina para consolar, porque todos nós estamos sob esse tipo de risco, né? De perder algum ente querido ou de passar por alguma dificuldade. A doutrina vem justamente consolar. E quando o jovem percebe, opa, então dá para continuar mesmo com essa dor, dá para vencer? Sempre dá. E também vem muito aquela questão que comentam que o movimento espírita não é para jovem. Não tem como a gente colocar isso. Porque se o movimento espírita não for para jovem, como é que ele vai crescer? Ele vai começar com 30 anos? Não. O movimento espírita não é específico para a idade. Então, porque se fosse só para os mais velhos, qual é o sentido da evangelização? Qual é o sentido da mocidade? Não teria um sentido. Seria algo criado sem nexo total. Então, por isso que esse argumento que falam que é só para os mais velhos, não, não, não. Isso realmente não existe. Não nem tem como ser. É para todo tipo de idade. Tem alguns casos que eu vejo na minha cidade, são pessoas que chegam lá com 18 anos, nunca tiveram contato, imersaram na doutrina, entenderam a doutrina e estão agora trabalhando também para a doutrina. Então não é uma regra, você tem que ser mais velho, não. Não é isso, você pode precisar desde pequeno. A gente vê como é que os jovens estão em todo tipo de papel, né? A gente também tem o jovem da codificação, né, em relação a Kardec, já entrando nessa parte mais recente da história, né, no século XIX, que tem as irmãs Baldin, o Ruth Japet, eu não vou falar os nomes corretos, porque em francês eu não domino muito a língua francesa, e a Hermance do Fax. Então a gente tem, olha só, aqui perto, gente, assim, a doutrina espírita feita por Kardec é aqui, foi há 200 anos atrás, vai fazer 200 anos em breve. É muito perto. A gente está falando agora de Jesus. Jesus, como um jovem, né? Há 2000 anos, longe. Mas agora a gente tem aqui Kardec, que é 200 anos, muito próximo também. A gente percebe como que até na nossa própria codificação, nas obras básicas, tá lá o jovem.
ele tá lá, né? No caso, só para especificar, as irmãs Baldwin, que seria a Julie e a Caroline, elas foram das primeiras métodos utilizadas por Kardec, começando as sessões em 85. Olha o jovem aí. Olha lá, então, o jovem, nós, né? Vou colocar aqui, nós, em geral, a gente está desde o começo, desde o princípio, a gente está sempre lá. Então, não tem como ficar fora disso. Você vê que a Julie tinha 16 e a Caroline tinha 18 anos. São jovens, né? Meninas. Também tem os meninos novos também, então todo tipo de idade. Então a gente percebe como que o jovem está imersado na codificação há muito tempo. Não só na codificação, mas como a gente relatou mais cedo, os próprios discípulos também, jovens. Então o jovem sempre esteve na contribuição do crescimento da doutrina, na divulgação, no trabalho. E também, se a gente for pensar, como teve essa questão do pós-pandemia, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Tinha muito medo de que as casas, depois do pós-pandemia, ficar vazias, né? De fato, isso aconteceu em algumas, mas na maioria, pelo que eu percebo aqui no meu contexto da minha cidade, não. Foi meio que uma decisão de, assim, na minha percepção, né? De que o que fica e o que não fica. Foi mais ou menos isso. E no começo, é claro, obviamente, devido ao pós-pandemia, foi muito fraco, mas depois foi crescendo rapidamente. Então, ou seja, o jovem se interessa. Ou seja, aquilo que fala, meu, vai acabar com as mocidades, com as evangelizações, não aconteceu. Muito pelo contrário. Esse tipo de perda que estava sendo cogitado nem entrou por terra. Porque o que realmente entrou por terra foi o crescimento das mocidades. E, novamente, o jovem atuando no trabalho espírita, se interessando pelas questões. Uma coisa que a gente percebe muito quando a gente fala do aspecto, não aprofundando, é da mediunidade. A gente fala de mediunidade jovem, mediunidade, meu Deus, falar com os desencarnados, né? O pessoal lembra que é com os mortos, né? Algo do tipo. Aí fica, meu Deus, aí fica assim, opa, mediunidade, o que é isso? Como é que isso funciona assim? Não, falar meu pai que morreu, falar com meu avô que morreu, com algo do tipo. Não só entre os jovens, mas entre os mais velhos também, né? Mas eu digo mais entre os jovens que vem sempre essa curiosidade, quando eu falo sobre o assunto mediunidade, né? Então, você vê, acende aquela curiosidade. E essa curiosidade, ela é sempre muito importante para instigar o que é as leituras. Porque a gente sabe também que é uma das questões que a minha geração enfrenta, né? Geração Z e pós, é a questão da leitura. E o jovem precisa ler. Não tem como, a codificação e outras obras são necessárias para ler, para estudar, tem que ler. E quando a gente faz o estímulo da curiosidade, o jovem é muito curioso, fala, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo, como isso funciona, como é que funciona, estimulando essa curiosidade para a leitura, para que justamente ele leia, que ele compreenda, que ele entenda essas dúvidas que ele tem. Não só sobre mediunidade, isso foi só um exemplo, mas tem tantos outros assuntos que podem estar por terra, né? Uma questão da consolação, questão da caridade, questão de fé para vencer as nossas vicissitudes, os nossos problemas. Então, são muitas coisas. E a curiosidade ela é fundamental para que estimule, né? Reforçando que o jovem leia, que ele entenda, que ele pratique também. Uma coisa muito importante ressaltar é que não adianta, por exemplo, só ler, só aprender. Mas é importante praticar acima de tudo. Praticar o evangelho que Jesus veio nos mostrar há muito tempo. Então, sendo mais novos também, a gente tem mais preparo, mais atenção, mais ensinamentos de quem os mais velhos, a nossa volta, para a gente ir praticando desde cedo. A gente ir aprendendo e nos esforçando desde cedo a praticar o evangelho, para justamente transformar o mundo melhor, né? A gente vê muito o pessoal falando, não, o mundo vai acabar, o fim, apocalipse, não vai ter mais ninguém. Não acho que seja isso. Por que o mundo acabaria? O que eu penso também, que se a gente for levar muito em consideração, é o jovem transformando o mundo. A gente vê tantas questões, né? Uma coisa que até falando sobre a questão do jovem, que Kardec enfatiza muito no Livro dos Espíritos, que para muitos problemas morais que a gente carrega, né? Muitos problemas morais, a gente vê questão de morte e tudo mais, entre outras coisas muito graves, aquilo que vai mudar não é os mais velhos que já estão com muito tempo, já estão com uma idade avançada, mas a educação. É claro que a educação pode vir mais tarde, porque a educação tem que começar desde o começo. Então, muitos dos problemas que a nossa sociedade em geral, do mundo, carrega, né, muitos problemas morais, como é que vai se resolver? Com a educação. A educação começa onde? Desde o berço, desde o nascimento.
Isso vai crescendo com o jovem. Por que, que o jovem entra como um protagonista nesse aspecto? Se ele percebe e fala assim, opa, esse assunto está errado, isso é muito estranho, isso é muito barbárie, né? Você está numa época muito, esse tipo de ação é muito primitivo, o que é isso? Começa a ter um olhar crítico. A gente entra também naquele pilar, né, da filosofia que carrega a razão, falou, isso é muito estranho. Por que tais costumes são tão contínuos? A educação vem também junto com a razão para criticar esses problemas. E com a educação se fortalecendo, muitos dos problemas morais que ainda nós vemos na sociedade, que carregam até hoje, vão sumindo, vão caindo justamente por terra. Porque os mais novos crescendo e falam, nossa, mas que absurdo, como é que uma brutalidade tão forte vai entrando um pensamento muito crítico. Então, por isso que, novamente, reforçando, o jovem ele sempre está no progresso do mundo. E também, como estamos aprofundando, no progresso da doutrina também. Para trazer um novo olhar às coisas, trazer o olhar do amor. Largar o olhar do ódio, do rancor, do egoísmo, do orgulho, mas trazer o olhar do amor para as coisas. Para justamente fazer o mundo um lugar melhor. E a gente também entra como, por exemplo, um exemplo mais recente ainda do que o próprio Kardec, né? Que 200 anos, o próprio Chico Xavier esteve conosco até 2002, então muito recente. Mas a gente tem que lembrar que o Chico também já foi jovem. Como ele diz em aspas, né? Os mortos falam e a humanidade está ansiosa aguardando a sua palavra. O primeiro livro psicografado pelo Chico Xavier foi Parnaso Além em Túmulo, né? E qual foi a idade? 22 anos. Ou seja, um jovem também. Um jovem de 22 anos escrevendo um livro. Então a gente percebe o quê? Mais uma vez, o jovem no papel do crescimento, na ascensão, né? Eu não vou dizer ascensão, mas no progresso, né? Que a doutrina veio nos trazer. Chico, recente tem o Divaldo também. As inúmeras histórias que a gente percebe com o Divaldo sendo jovem, nos contando. O próprio Chico também, quantas dificuldades ele não passou sendo jovem, né? Quando a gente lê a história do Chico, a gente vê quantas coisas ele passou sendo muito novo, né? E também, quando mais velho, nem se conta. Mas focando no âmbito da juventude, sofreu muito, e muito. E se resignou muito bem, né? Então serve também como uma inspiração para nós, para a gente continuar. E apesar das adversidades que a vida oferece, a gente possa sempre continuar nessa ascensão, nesse progresso, na difusão do movimento espírita, principalmente entre nós, no caso, digo, jovens. A gente fala entre nós, só que a gente fala, não, está excluindo os mais velhos, mas os mais velhos também são jovens, né? A gente não pode esquecer disso. Tá todo mundo junto. Porque o jovem está aprendendo, o mais velho está ensinando. E às vezes o que o mais novo tem para ensinar para o mais velho, o mais velho também aprende com o mais novo. Então é sempre uma troca muito forte de conhecimento. E também a doutrina, novamente reforçando, traz muito isso. A interação. É como nas casas espíritas, não tem como a gente tirar o jovem. Não deve afastar o jovem dos trabalhos da casa. Muito pelo contrário, tem que imersi-los, acho que essa palavra é mesmo, colocá-los nos trabalhos da casa, porque eles são o futuro. A gente tem que lembrar que a gente não vai viver 1000 anos. A gente não vai viver 150 anos. Isso é impossível. Então ele tem que estar interessado, tudo mais. Isso acontece, é uma espontaneidade, a curiosidade para compreender os trabalhos da casa se acende, cresce. Dessa forma ele vai se imergir nos trabalhos da casa. E chega uma hora que nós sabemos que o tempo chega ao seu limite, a idade também, né? Chega o momento de a gente retornar à nossa verdadeira casa, né, ao mundo espiritual. A gente desencarnar, né? E quem que vai assumir se o jovem não está imerso nos trabalhos da casa? Como é? Quem que vai assumir? A casa vai parar. Por isso que justamente tem que estar os jovens para isso. Não só, a gente fala substituindo, mas não é essa a palavra correta, mas entendendo, entrando, crescendo nos trabalhos da casa e chamando mais pessoas. Que quando um jovem está no trabalho da casa, outros jovens falam: olha, ele está no trabalho da casa. É aquele efeito em cadeia, né? Ele percebe e fala: olha, ele também tá. O que, que você está fazendo? Ah, eu tô, por exemplo, eu tô no responsável na campanha do quilo. Esse é um exemplo. Aí o outro jovem falou: olha, tem uma outra função que eu posso fazer? Tem. Você pode, por exemplo, que você para querer interessante ser coordenador de uma cidade. Ah, tem algum outro? Sim, você pode coordenar estudo.
Você pode aprender a aplicar passe, a fazer visitas fraternas, a organizar eventos, a estar participando da organização do centro. Vai estimulando a curiosidade, principalmente a participar. Por quê? Você vai estar também em um ambiente entre pessoas que você tem afinidade. Você vai ter um amigo seu de uma cidade lá, vai ter em outra parte, Isso vai muito fortalecendo os laços. Porque em trabalho, quando a gente pensa em centro espírita, tem que ter um fortalecimento de laços. Isso tudo entra o que a gente estava falando antes. Você vê, não só em Kardec, mas também com Jesus, com Chico também. Tem que ter um fortalecimento de laços para realizar os trabalhos. E sendo jovens. No caso, Kardec trabalhou com as jovens. Fortalecimento de laços. Jesus com os discípulos. Um fortalecimento de laços com os jovens. E se você não tem fortalecimento de laços, se não tem uma afinidade, não tem como realizar realmente o trabalho. A gente vê com o próprio Divaldo também. Quantas crianças o Divaldo não ajudou? Jovens. Jovens que já, alguns cresceram, ainda são crianças. Então, você vê essa afinidade crescendo. Então, a gente percebe como que tudo isso que comenta que o jovem não tem idade para entender as questões espíritas, não pode dar palestra. Esses argumentos realmente não fazem sentido, porque é muito pelo contrário, o que a gente precisa é justamente dos jovens participando. Isso cria uma união, cria um trabalho, cria um aprendizado. Isso é de extrema importância, mas justamente a doutrina consoladora ir alcançando as pessoas. Porque com a divulgação também, que é o próximo passo a ser comentado, isso vai atender as pessoas que estão com dores. Quantas pessoas estão buscando uma consolação que a gente não sabe? Aí um exemplo, um jovem comenta em seu ambiente escolar com um amigo que sobre algo sobre a doutrina consoladora, falando um pouco do espiritismo. Aí esse jovem, esse amigo comenta, por exemplo, com algum parente que está passando por uma dificuldade. Esse parente busca a casa. Dessa forma, isso vai se tornando um efeito em cadeia, que é justamente a doutrina consoladora, para nos consolar, para nos fortalecer também a domar as nossas más inclinações. A gente vê um papel de entra muito nessa questão da divulgação. A gente pode também pensar novamente a questão dos jovens no centro espírita. Como é que eles podem atuar? Na própria mocidade espírita, né? Organizando, conversando, acolhendo, no caso, a conversão sobre a questão da doutrina, aprofundando, chamando os jovens, organizando estudos, montando estudos. Porque a mocidade espírita também, ela prepara as pessoas justamente para dar palestras. Elas, no começo, vou dizer assim, a primeira vez que eu fiz o meu estudo, já que a gente está comentando sobre isso, não que seja eu grande coisa, mas só para comentar também, eu travei, eu não conseguia falar nada. Eu tava com um amigo meu, né, que a gente tá fazendo, não saía nada, absolutamente nada. E depois, com o tempo, as coisas foram crescendo, foi fluindo, né? Então, é justamente isso, a mocidade é feita para te preparar para os trabalhos da casa. Talvez possa ser para palestra, pode ser para passes, para visitar, para irradiação, para organização, para eventos, entre outras coisas. Então, é para preparar. Porque lá é o momento de aprendizado. Lá é o momento de você compreender, de você praticar, de te preparar para o mundo. Tem também, como por exemplo, a questão das palestras. A gente vê muitos jovens dando as palestras também. Isso é muito bom, isso demonstra como que o movimento está crescendo. Os jovens estão, sim, estão no movimento espírita. Novamente, anulando o argumento falando que eles não devem estar o que não estão, o que está enfraquecendo. Não, eles estão muito fortes. Graças a Deus que isso está em progresso. Tem também os passes também, ao jovem aprender o passe, a importância do passe, para consolar, para também através de uma oração, a questão dos fluidos. Então a gente vê como que o jovem pode atuar, na questão da irradiação também, que vai pelo pensamento, pela sintonia, para se doar ao próximo. As visitas fraternas também, como visitar pessoas em hospitais que estão internadas ou acamadas. Então, toda a gente vê como que o jovem no centro espírita ele pode atuar fora também. Como eu já disse, também a organização do centro espírita. Como é que ele pode ajudar na organização? Como é que ele pode fazer com que imersar nisso e trazer ideias para que tal coisas cresçam, para que tal coisas mudem? Também tem os próprios eventos, como comentado aqui em Juiz de Fora, tem alguns eventos, né? Como a Comejus, né, que é um evento de mocidades espíritas. Então, como é que o jovem, como é um evento para jovens, como é que ele pode divulgar? Como é que ele pode trabalhar? Como é que ele pode imersar nesses eventos? Isso é um evento de centro espírita, né? Um evento
de encontro de mocidades espíritas, mas em eventos justamente na própria casa, como, por exemplo, o Setembro Amarelo, e que o jovem não pode condenar isso. Às vezes, não necessariamente a palestra, mas o acolhimento, a questão de entregar as mensagens, dos sorteios do dia, a própria semana de Kardec, o que o jovem pode falar sobre o Kardec, o Kardec, né? O que ele pode explicar, o que ele pode demonstrar. Então, a gente tem como o jovem pode participar em inúmeras maneiras nos próprios eventos, né, dos centros espíritas e do espiritismo em geral, e crescendo, levando a doutrina consoladora. E também algo muito importante que vem crescendo muito é a questão da divulgação pela internet. Visto que a internet cresceu muito, né, a gente percebe várias questões de aplicativos, das redes sociais, né, quando a gente divulga algo do espiritismo, o algoritmo ele vai inevitavelmente encaminhar isso para alguém. Às vezes, quando essa pessoa, essa palavra, alguém na rua fala e chega para o celular dela, o algoritmo vai captar, porque ele escuta. Então, vai chegar essa divulgação aí. E se ele se interessar? Isso porque a gente está falando de um algoritmo captando. Mas o próprio jovem divulgando os eventos pela internet, divulgando os eventos espíritas, a quais são muito diversos, são muitos, né? Não só da região, mas também outros eventos online, ou eventos de música também, músicas espíritas, de encontros, como por exemplo a própria Comejus, né, que é um exemplo, eventos de encontro. E a internet está justamente para isso, né? Uma divulgação para um crescimento, para uma escala, para que chegue a todos. E sempre chega, sempre vai chegando. Então, justamente comentar aí sobre a questão de como o jovem espírita ele pode estar atuando no mundo, como é que ele pode estar mudando as coisas, como é que ele pode estar trazendo uma renovação, uma transformação, trazendo ao mundo novos olhares, trazendo ao mundo muita alegria, muita felicidade. O que é isso justamente? É isso justamente o papel também muito do jovem. Sempre trazer alegria, a mudança, novos olhares, para que também sejam captadas novas ideias, né? Que às vezes os jovens têm ideias, mas que talvez os mais velhos não aceitem, porque são de épocas diferentes. Só que às vezes tem que aceitar também, às vezes uma ideia promissora, uma ideia que vai transformar, uma ideia de divulgação, por exemplo, que vai crescer muito, que vai trazer mais pessoas para entender a doutrina, para praticar. Quando a gente também vê a questão do jovem, quando ele está praticando a doutrina, ele vai chamando outras pessoas com ele. As pessoas vão ver e falar, olha, ele pratica a doutrina. O que que fala essa doutrina? Acende novamente a curiosidade. A curiosidade também é algo que nos move. A gente fica curioso e fala, nossa, como eu falei mais no começo, mediunidade. Opa, eu já falo, mediunidade, onde é que eu busco isso? Livro dos Espíritos. Ok, livro dos médios. Ele vai buscando, ele fica com uma curiosidade em cima disso. Instigar a curiosidade para justamente trazer a transformação, os novos jovens também, para conhecerem mais. Então fica muito essa questão do mundo jovem, né? E como falado anteriormente, a gente percebe como que isso é algo muito antigo. A gente comentou que de Jesus, né, com os discípulos, mas quem garante que não teve outros muito antes também? Com certeza teve, mas que a gente não está recordando agora, que eu não estou conseguindo recordar. Então, a mensagem que eu queria entregar é justamente essa, que nós, jovens, não só... A gente fala jovem de questão de idade, mas pode ter jovem, a gente pode falar de uma pessoa de 50 anos que tem um espírito jovem também, por que não, né? Que, na verdade, todos nós somos jovens, né? Isso que a gente está falando no contexto material, porque no contexto espiritual a gente é um bebê engatinhando ainda, né? Mas, principalmente, a mensagem que eu queria entregar para todos nós aqui, né? É como que o jovem pode e deve transformar o mundo. Reforçando mais uma vez o que Kardec traz muito no Livro dos Espíritos, a questão da educação. As chagas que nós vemos na sociedade são erradicadas com a educação, que começa desde bebê. E o jovem vai promover com certeza isso. Dessa maneira, eu agradeço a presença e a atenção e um bom dia a todos.